Bom dia, irmãos. Saudade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a lição 4, né? E vamos falar sobre o Cristo cósmico. O que seria cósmico? Cósmico é o universo. Então a gente vai falar sobre esse Cristo que é Salvador, Remidor e que é a origem de todas as coisas. A introdução do pastor Isaltino, ele fala que o Cristo cósmico é algo que a igreja quase não aborda e ele ressalta isso logo no início, falando sobre essa questão e falando sobre os mistérios de Deus, né? Que não foi revelado antes, mas só agora. E no livro de Efésios a gente vê isso, né? Que Deus uniu judeus e gentios. Então a gente, filosoficamente falando, existe a questão de que o apóstolo Paulo, ele foi aquela pessoa que tira, aceita, que seria algo só para os judeus, e leva aos gentios. Então ele vai ampliar. E como ele amplia isso? Ele amplia de uma forma muito simples. Ele revela Cristo na sua grandeza. Mas a gente hoje vai abordar Cristo além da sua grandeza salvadora, a grandeza original. A gente vê os pré-socráticos, que são pessoas que ficam abordando a respeito, eles vão se desvincular do místico, né, da mitologia, Tales de Mileto, a princípio, buscando a origem, estudando a cosmologia, que é a origem de todas as coisas. Então, eles não querem mais saber dos deuses gregos. Eles vão buscar a origem das coisas. E o apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro, né, porque a gente sabe que ele era judeu, era um cidadão romano e havia sido criado numa cidade grega. Então, era uma pessoa muito influente. E quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele vê revelado que Cristo é um universo completo. A origem é Cristo, só que a gente não consegue equalizar a fé e a razão. Então, nossos olhos não conseguem alcançar o que de fato é o universo de Cristo Jesus. E nessa introdução, ele fala que em Cristo Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Quando esse novo mundo é criado? Esse novo mundo, ele é criado de fato quando temos um encontro genuíno com Cristo. Aí existe ali uma formação de universo que vai transformar o seu ser antigo no novo mundo, porque todos os seus pensamentos vão se voltar para Jesus Cristo. E ainda vai falar que Coríntios 5,17 é mais que moral, né? O sentido de Cristo, ele vence, ele é mais do que a moral, né? Porque ele traz consigo o cósmico e nós, a igreja, somos o início desse novo mundo que Deus está criando. Então, quando eu me converto, eu sou ali um novo universo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim como o apóstolo Paulo foi o precursor da filosofia, do pensamento medieval, a gente vê que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão falar a respeito disso. Eles vão transformar o que foi colocado na patrística como dogma numa filosofia de vida. Cristo vai se tornar essa filosofia de vida. Esse universo só é encontrado, esse cosmos, só é encontrado quando há uma conversão genuína. E Paulo experimentou isso, Santo Agostinho também experimentou isso. E o interessante é que quando você estuda a biografia de Santo Agostinho, você vê que ele tinha uma ansiedade, um anseio, um vazio muito grande, que só será preenchido quando ele ouve o sermão sobre a epístola de Paulo. Aí ele vai ver a grandeza universal de Cristo. O primeiro tópico, ele vai falar que Cristo é autor e sustentador da criação. E aí vem no meu pensamento aquela música do Logos, né? Autor da criação, que vai falar sobre isso e a respeito disso. O pecado
no tópico 1, vai falar que o pecado vai desequilibrar. Ele desequilibra tudo aquilo que Deus havia planejado. E o que Deus havia planejado, que estava na criação do Éden, no jardim do Éden, era algo perfeito. O plano de Deus era tão perfeito que não havia pragas que iriam prejudicar a agricultura, né? Tudo era em sintonia. Quando a gente lê o Jardim do Éden, em Gênesis, a gente vê ali tudo muito sintonizado, tudo em uma harmonia muito grande. Mas aí veio o pecado. Esse pecado, ele vai desequilibrar e desestabilizar tudo o que Deus havia planejado. Como iria pegar de novo essa estrutura? Bem, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o universo. Jesus Cristo, a origem do universo. Ele traria de novo o equilíbrio. Esse equilíbrio nós só alcançaríamos no meu universo, que é Cristo, porque eu fui remida e salva por ele, o seu universo, que é Jesus Cristo. Esse equilíbrio, né, só teríamos quando encontrássemos e professássemos a grande majestade e o que de fato Cristo é na nossa vida. Então, essas são questões que são levantadas pelo autor, que ele vai fazer umas considerações aqui. Efésios é considerado como a rainha das epístolas e onde o gênio de Paulo mais brilha, e Colossenses é considerada sua irmã gêmea. A gente analisando tanto Efésios como Colossenses, fala sobre os olhos da fé. Fala de uma luta que não é aqui, não é uma luta terrestre, mas fala para a gente ir mais além e abrir os nossos olhos. Eu estou gravando e abrindo o olho. Abrir os nossos olhos e ver algo mais além do que o que a gente vê. Porque vamos trazer isso para os dias de hoje que a gente está vivendo. Eu tenho orado para Deus usar um cientista e logo descobrir essa vacina. O meu racional é tão grande que eu não consigo ver a vacina pronta. Mas o meu desenvolvimento de fé, que deveria ser muito mais além, já tinha visto a vacina pronta. Teria que ter visto essa vacina pronta. Os olhos da fé, ela é tridimensional. Ela vai além do que eu vejo. Existe essa questão da fé quando se fala sobre, por exemplo, a mulher grávida. Você não está vendo ali o ser sendo gerado. Mas pelos olhos da fé, dali a 9 meses, 7 meses, aquele bebê vai nascer. Os olhos da fé vão além do que a razão. Por isso que Santo Agostinho, né, e eu gosto muito de falar de Santo Agostinho, porque foi um filósofo assim, que realmente, através de Paulo, ele mudou muito a vida dele e começou a falar que a vida cristã, ela é, na verdade, não dogma, mas uma filosofia, um estilo de vida, uma novidade de vida, e todo esse universo que existe dentro da nossa cabeça, eu acho muito interessante abordar sobre ele, porque ele tenta equalizar a fé e a razão. E essa equação, ela só pode dar certo dentro do olhar agostiniano se você introduzir a fé na razão. Você não pode colocar coisas separadamente, mas você tem que equalizar, você tem que juntar, você tem que buscar um equilíbrio, né? Aí eu penso a respeito de uma pregação do pastor Josué, que não tem muito tempo, né? Falando sobre a ciência e a fé. Se a sua fé for vã, de nada vale. A sua fé, ela tem que estar firmada. E aí eu me lembro que ele falou a respeito da sabedoria. Quem dá a sabedoria? É Deus. E na Bíblia fala isso. Se você não tem sabedoria, peça que Deus vai te dar sabedoria. Então, se Deus dá sabedoria ao homem,
e eu tenho a fé, eu já vejo todo esse momento aqui vencido, em nome de Jesus. Né, já vai ser rompido. Então tem que ter uma equação. Não existe o racional. E nós somos seres muito racionais. Houve aquele desequilíbrio todo no Jardim do Éden. Eu imagino Adão e Eva, pessoas assim, totalmente... Tinha um paraíso e de repente tudo se perdeu. Ele faz uma promessa, mas essa promessa não era para aquele momento. A promessa seria bem posterior e foi cumprida posteriormente a vida de Adão e Eva, mas trouxe o equilíbrio para toda a humanidade. O autor ainda vai falar que o absoluto, o alto e sempre existente, a razão das coisas é Cristo Jesus. O Cristo de Efésios está sentado nas regiões celestes. Ele é o Senhor deste século e do século que há de vir. A questão do século, eu também me recordo muito de um filósofo chamado Descartes, que ele falava que uma verdade, ela só era considerada verdade se ela prevalecesse de séculos em séculos, e ele vai abordar sobre a existência de Deus. Que Deus, independentemente dos tempos, ele prevalece. Então ele é uma verdade absoluta. Quando houve o desequilíbrio no Jardim do Éden, através do pecado humano e a escolha errônea do ser humano, que nós somos seres que temos essa atribuição, que é escolher o livre-arbítrio, e foi escolhido ali também nos foi dada a oportunidade da redenção, que é o grande equilíbrio Jesus Cristo, como eu já falei anteriormente. Ele é o eixo da terra, ele é a origem das coisas. Então, ele é muito amplo, a sua amplitude é cósmica e original. Nós somos seres que somos remidos por esse Cristo. Então, Cristo ultrapassa, além daquilo que eu acredito, que ele é meu Salvador e meu Redentor, ele traz na sua grande criação, na sua grande redenção, todo um universo. E esse universo, ele só vai ser ativado quando eu reconheço e mudo a minha vida. E eu deixo as coisas no passado, aquele estilo de vida que eu tinha no passado, e encontro o meu eixo do meu universo, que é Jesus Cristo. E ele finaliza esse primeiro tópico falando, ele não é apenas o Salvador, eu acabei de falar isso, né? Pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem o poder sobre o tempo. Ele tem o poder de todos os tempos. E a história ela é dividida em 5 tempos. Né? Quando a gente vai falar sobre história, a gente fala de 5 tempos na história. Né? O que é o pré, o que é antigo, o que é médio, o que é moderno, o que é contemporâneo, né? A gente sempre fala a respeito disso. Ele é Deus do tempo. O seu tempo não é o meu tempo, mas o eixo do tempo é Cristo. Como diz de nossos cânticos, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Então, ele é o Rei do universo. Então, todas as coisas só existem através dele, por ele, para ele. São todas as coisas e nos traz o equilíbrio do meu universo. O meu universo sou o eu. E eu preciso desse equilíbrio. E quando eu encontro a Cristo, tudo meu mudou. Por isso, a diferença de um modo de vida. As pessoas, elas buscam muito. É diferente. Quem tem Jesus é diferente. Não é a diferença que nós tínhamos de algo formado, né? Um estereótipo, uma cara carrancuda, dizendo que tinha moral. Mas não, é muito além da moral. É a ética cristã, que a gente também estuda em filosofia. A ética cristã, ela é acima do que seria a moral. Porque a ética, é mais fácil falar o que não é ético do que de fato que é ético. Porque a questão ética
é o cumprimento daquilo, de se colocar no lugar de Cristo, viver Cristo, seguir os passos de Cristo, e você ter uma mentalidade de universo diferente. É um amor incondicional, um amor que, humanamente falando, é quase que impossível, né? Porque somos muito arraigados de questões que nos deixam irados, desestimulados, mas que quando nos colocamos no lugar de Cristo, isso tudo é vencido por esse universo que tem que ser eu, a começar em mim, é Cristo em mim. O segundo ponto, ele vai falar o novo mundo de Deus. Estou sem óculos e fico lendo assim. Embora bem sustentada em Paulo, esta ideia não foi inventada por ele. Não é estranho aos demais autores da Bíblia, lemos na visão de João. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós vemos do Gênesis ao Apocalipse um plano remidor de Deus. Nós não estamos juntos hoje em igreja, mas eu sou igreja. Você é a igreja. A gente não precisa de paredes, de tijolo, de cimento. Eu sou o universo de Cristo e você é o universo de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, e o novo mundo de Deus tem que estar em mim, a começar em mim. Esse novo mundo de Deus é um projeto de vida. E quando você encontra Jesus Cristo, você tem um encontro com Cristo, você começa com uma novidade de vida, como um bebezinho. E você vai aumentando isso, vai crescendo, vai deixando de comer a papinha, vai para uma comidinha mais salgada, né? E você vai amadurecendo. Esse universo, ele tem que amadurecer, essa vida tem que amadurecer, que é o plano de Deus para a sua vida, é esse amadurecimento cristão, essa diferença cristã. E ele vai falar que essas palavras são fiéis e verdadeiras porque elas contextualizam um plano sequencial de Deus para a nossa vida. E ainda vai falar que o que perdemos com a queda do homem lá atrás nos é devolvido em Cristo. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica. Água, alimento e saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. Cristo refez o mundo. Então, é somente através de Cristo, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e eu me refaço a cada momento que eu busco em mim o Jesus cósmico, aquele que deu origem às coisas, aquele que me originou. Então, eu sou um universo se estou atrelada à graça infinita de Jesus Cristo. O terceiro ponto vai falar: qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Em Efésios 1, 22, e eu já estou na página 28, vai falar: vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Então, toda a promessa, primeiro a promessa messiânica, ela tem a figura de Cristo. Depois a promessa vindoura de um novo mundo, de um novo tempo, também está atrelada à pessoa de Cristo. Então, sem Cristo, nada somos, nada podemos fazer. O eu, que é um universo que foi criado por Deus, ele está atrelado a Deus através de Cristo, nas minhas ações, palavras, atitudes, porque ele é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi ao céu e nos deixou o Consolador. O Consolador
é o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de intimidade com Deus. Então a gente não pode de forma nenhuma achar que conseguimos alcançar as benesses sem Cristo. A gente só alcança com Cristo. E sempre pensando, os olhos da fé e a razão, essa equação, ela tem que ser mantida de forma que a fé esteja além da razão, para que você alcance todo o plano de Deus para sua vida. Por isso a questão de Paulo exaltar tanto sobre isso, que as nossas lutas, elas não são aqui na terra. Não quer dizer que por isso você vai viver mal, que por isso você não tá nem aí, né? Que você não vai fazer uma obrinha na sua casa, não vai trocar um fogão, né? Alguma coisa que você precise. Não é essa a questão. A questão, ela é muito mais ampla, porque é a questão da fé, os olhos da fé, é o olhar além. A gente fala que é o olhar fora da janela, né? Sair do olhar janeleiro e ter a visão daquilo que de fato Deus planeja para você. Então, no terceiro ponto, ele vai falar qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus. Em Efésios 1:22, que eu já mencionei, né? Ele fala que e ele as deu à igreja. O que ele deu à igreja? Ele deu à igreja o estímulo da vinda de Cristo, o estímulo da busca de santidade. E ele as deu à igreja, e isto é fantástico. Igreja não é um lugar aonde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer parte do novo mundo de Deus. Fazer parte do novo mundo de Deus é lembrar que eu faço parte de uma membresia, que eu sou parte de uma gotícula do universo. E esse universo que eu sou, o meu eixo é Cristo. E quando eu fujo desse eixo, aí eu não sou um ser racional dentro da fé proposta. Que a minha fé, a base, tem que ser Cristo Jesus. E ainda vai falar que a igreja será triunfante, sobre o poder, não será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo, se não estiver atrelada a Cristo. Se o meu eu suplantar a minha fé e eu achar que o meu eu está além da minha fé, eu de forma nenhuma vou conseguir fazer aquela proposta inicial que Cristo nos dá de levar o evangelho, de mostrar o novo projeto de Deus. Porque veja bem, o que Jesus ele fala, ele propunha, para aquela época foi um absurdo, porque estavam ali todos os discípulos, a grande maioria pelo menos, achando que Jesus mudaria a vida deles, né? Que faria uma rebelião contra o Império Romano. Jesus não estava ali para mexer com política. Jesus estava ali para além da política. Ele estava ali para mostrar a criação. O que de fato ele tinha, que era os planos do Pai. Ele veio para o plano do Pai. Ele não veio para fazer rebelião nenhuma. Só que naquele momento, eles estavam tão assoberbados e tão sufocados com o Império Romano que eles acharam que Jesus seria o libertador das amarras. Só que Jesus, ele veio para salvar, para libertar a minha alma que havia perdido o equilíbrio lá no plano, né, no plano de Deus, que era no Jardim do Éden,
quando Adão e Eva, eles quebraram esse elo. Então ele estava ali para mostrar o que de fato era o plano de Deus na vida. E o plano de Deus na vida é um amor além do normal. É um amor incondicional, um amor que eu não tenho. Porque somente terei se eu tiver a mente de Cristo. Se eu tiver a mente de Cristo, aí eu vou conseguir ter esse amor, né? Mas é um amor muito genuíno. E aí o autor ainda, toda hora eu falo e aí, né? Fala que a salvação é mais que libertação do fogo do inferno. É identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós os desfrutaremos. Desfrutar desse novo mundo está condicionado a uma conversão genuína, e essa conversão, ela vai trazer um propósito de vida, um estilo de vida, uma filosofia de vida, uma novidade de vida, porque o meu universo tem um eixo Jesus. Se não tiver essa atribuição, de nada valerá. É andar nos passos de Cristo, é andar com Cristo, é falar como Cristo, é agir como Cristo, é ser um imitador. Se não consegue ser de Cristo, que seja de Paulo, porque você vai ser de fato de Cristo. E ele vai falar que em Cristo somos mais do que vencedores, somente através desse eixo universal é que somos vencedores. Sem ele não somos nada e nada podemos fazer. É algo que nos revela. Nós não somos fortes, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Quando eu me sinto forte, sou fraco. Quando estou fraco, sou forte. É porque, na verdade, a gente deixa de ouvir o plano de Deus na nossa vida e a gente quer seguir o nosso plano. A gente sempre acha que pode dar uma forcinha. A gente não dá força nenhuma. Quem age é Deus e o Espírito Santo dele em nossas vidas. Para pensar e agir, vai deixar 3 coisas a serem pensadas. Primeiro, o pecado é um desastre que desequilibrou, né, todo o percurso do homem e do que Deus havia planejado para o homem. O relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Segundo, a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, né? O autor, que é o inimigo de nossas almas, ele quer derrubar. Ele veio para matar e destruir. Então, ele quer tirar o eixo da nossa vida, que é Jesus Cristo. E ele construirá um novo Jesus, né? Vai construir um novo mundo. A igreja é a ponta de lança desse projeto. A gente tem que estar, nesse momento, estamos, né, separados, mas nós somos igrejas e nós temos que estar fortalecidos, né? E cada convertido é uma pedra de quê? De alicerce desse novo mundo, desse universo de Deus. 3. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas ela é cósmica. Como estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo. Esse universo tem que começar em mim. O eixo do meu universo tem que ser Cristo. A base da minha vida tem que ser Cristo. A filosofia de minha vida, de minha alma, é Cristo. A novidade é Cristo para outras pessoas. Eu preciso estar ciente do que Cristo é, que Ele é o meu Salvador, que Ele é meu remidor, mas Ele é o universo. O universo é Ele. Ele é a origem de todas as coisas e através dele eu recebo a graça divina de Deus. Que Deus para tanto nos abençoe. Estamos com muita saudade da igreja reunida, né? E que Deus venha nos fortalecer, nos encher de esperança
e que a nossa fé não venha a ser abalada. Que Deus para tanto nos abençoe. Amém.